Então a palavra diz lá no livro de 2 Samuel, capítulo 9: e disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça o bem por amor a Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. Olha que educação, né? E disse o rei: não há ainda alguém ou alguma pessoa da casa de Saul para que use com ele de benefício, de misericórdia, de bondade diante de Deus? Feche seus olhos. Pai, eu quero que o Senhor venha nesse exato momento abrir o entendimento de cada uma dessas pessoas. Eu não sei com quem o Senhor quer falar nessa noite, mas eu tenho certeza que essas pessoas, elas não vieram aqui à toa. Se elas vieram aqui é porque elas precisam ouvir algo do Senhor, sair daqui com a alma saciada, satisfeita. Então tire os barulhos que permeiam a mente desse homem, a mente dessa mulher nesse exato momento. Tire as preocupações, que ele possa ficar, sabe, atento à tua voz, e que o desejo do coração dele seja: fale comigo, Senhor, porque se o Senhor falar comigo, o Senhor vai liberar destinos para mim. Se o Senhor falar comigo, essas trevas, essa escuridão vai sair da minha mente, o medo, a insegurança, a incerteza vai sair do meu coração, e a minha fé vai aumentar diante da tua palavra, em nome de Jesus. Digam assim seja. Graças a Deus. Veja, antes de Davi assumir o seu trono, o trono de Israel, o rei que estava lá era o rei Saul. O rei Saul, com o passar do tempo, ele vai se pervertendo, ele vai se perdendo, ele vai se desviando dos mandamentos do Senhor, começa a fazer coisas que não era para ele fazer, não era a posição dele, porque ele era um simples rei ungido, tinha unção, mas havia coisas que só os sacerdotes podiam determinar. E com o passar do tempo ele foi se tornando rebelde. E se você vacilar também, você até começa bem na igreja, se batiza, começa a ouvir a palavra, mas com o passar do tempo você vai se tornando aquela pessoa rebelde. Você até sabe o que você não pode fazer, como você não deve agir, mas aquilo, depois de um tempo, passa a não significar mais nada para você. Você vai deixando de lado e vai voltando a ser aquilo que você era antes, as suas origens. Então é por esse motivo que muitas pessoas perdem o governo, perdem os seus reinados, porque eles se desviam da palavra, como Saul. E Saul se desvia, e os inimigos vêm contra ele, porque a palavra também diz que aqueles que me deixam serão envergonhados, e os seus nomes serão escritos no chão. Ora, quando o nome da pessoa está no chão, para que serve? Somente para ser pisado, não é verdade? Então foi isso que aconteceu. Dá para abaixar um pouquinho, tirar o... Está dando microfonia, gente. É meu ouvido. E está muito alto aqui, tá em cima também. Por favor, abaixa um pouco. Porque senão eu vou fazer que nem aqueles crentes, né? Já viu igreja de crente por aí como que é? Quem está me ouvindo? Está todo mundo me escutando? Quem está ouvindo? Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, ô meu, para, mano. Barulho é terrível. Alô, som, alô, som, alô, som. Gente, é porque nós compramos 2 caixas de som poderosa para a igreja. 2. Aquela dali, ó, e aquela dali, ó. Pensa, sabe quanto custa uma caixinha dessa? 5 mil reais cada uma. Bispo, 5 mil. O que eu puder fazer para melhorar a igreja, eu faço. Amém? Porque nós temos dinheiro,
Deus tem nos abençoado. O dinheiro está com você, é só você ajudar. Amém? Então, tudo ok? Podemos continuar? Podemos continuar. Então, o que acontece? Aqueles que abandonam o Senhor, aqueles que deixam o Senhor, serão envergonhados e terão os seus nomes escritos no chão. E foi justamente isso que aconteceu com Saul. Mas veja, a coisa, quando ela sai do controle, ela sai da presença de Deus, até os filhos, eles pagam por aquilo que os pais fazem. E numa certa batalha, Saul foi enfrentar os seus inimigos, e o que acontece? Ele foi morto. E juntamente com ele, Jonatas, o seu filho, que era muito amigo de Davi, também morreu nessa batalha. Ora, quando os criados ficaram sabendo que o rei Saul havia morrido, e o seu filho Jonatas, também que era herdeiro do trono, morreu, o que eles fizeram? Eles entraram em desespero, porque mataram o rei. E o que os inimigos iam fazer? Iam invadir o palácio, iam tomar conta de tudo, e iam exterminar toda a descendência do rei. Eram os filhos do rei Saul, eram os netos do rei Saul. Então, naquele alvoroço, a palavra diz que a ama, a mulher que tomava conta do filho de Jonatã, pegou ele no colo e tentou correr, tentou fugir, para esconder a criança. Quem já ouviu falar de Mefibosete? Mefibosete. Ele tinha 5 anos de idade, e a mulher pega ele no colo e no desespero, corre para lá, corre para cá. Eles vão invadir o palácio, eles vão tomar conta de tudo, eles vão matar as crianças, vão matar os herdeiros de Saul, os netos de Saul. Então vamos fugir. E aquela criança, naquele alvoroço, ela acaba caindo no chão. E olha que coisa, ela cai no chão e ela quebra os 2 pés, os 2 pezinhos. Ficou aleijada. Mas mesmo assim, aquela mulher pega aquela criança e manda ela para uma cidade chamada Lodebar. Lodebar. Lodebar era um lugar escondido, conhecido como um lugar que não tinha palavra, não tinha paz, não tinha salvação. Era uma perversidade impressionante que havia naquela cidade. Pensa numa cidade da África, aquela cidade bem miserável, bem desgraçada. Assim era Lodebar. Não havia prosperidade, não havia fartura, não havia paz. Era uma cidade conhecida como uma cidade sem palavras, sem a presença de Deus, sem nada. E Mefibosete foi parar lá nessa cidade, e ali ele cresceu, desenvolveu. Segundo alguns arqueólogos, dizem que era até um rapaz bonito, formoso, mas porém aleijado. E eu fico imaginando um rapaz que nasceu para ser rei, assumiu o trono do seu pai, porque era de geração em geração. Saul era rei, automaticamente Jonatas ia se tornar rei. Nesse meio tempo, o seu filho se tornaria príncipe. Mais tarde, se tudo corresse bem, se eles continuassem caminhando na presença de Deus, Mefibosete também ia se tornar um rei. Ele tinha sangue real. E de repente aquele rapaz aonde? Se vê numa cidade totalmente destruída, desorganizada, um caos, uma miséria, uma pobreza impressionante, sem pai, sem mãe, sendo cuidado por estranhos, que o acolheu, teve misericórdia dele, escondido. Durante muito tempo ele viveu ali naquela cidade escondida, com medo, medo de voltar, medo de dizer até que era parente, neto do rei Saul, porque havia muita competição no passado. Quando um rei assumia e não era da mesma linhagem, ele mandava destruir
todos os parentes, afilhados, netos do rei anterior. Era que nem no mundo animal, sabe o mundo animal? Que quando um nômade, aquele leão nômade, ele chega em um determinado lugar, ele enfrenta aquele leão que está ali à frente das leoas. Quando ele mata, ele sai matando todos os filhotes do outro leão. Mundo animal. Assim eram os homens do passado. Então ele, com medo, ele ficou escondido naquela cidade durante tanto tempo. Mesmo Davi tendo assumido o seu trono, porque depois Davi vem, assume tudo, começa a tomar conta de Israel, começa a tomar conta do seu povo. Mesmo assim, o medo dele era tão grande que prendeu ele ali naquele lugar. E o que o Espírito Santo nessa noite ele quer nos dizer, que às vezes existem marcas em nós, feridas que não foram nós que provocamos, foram provocados por terceiros. Outras pessoas nos feriram, outras pessoas nos deixaram cair, nos feriram, nos machucaram. Mas mesmo assim, nós temos que continuar caminhando, nós temos que carregar essas feridas, mesmo não tendo sido provocado por nós. E às vezes o medo também, a insegurança, a incerteza, nos leva a ficar escondidos em cidades como aquela, cidades de Lodebar. Medo de vir a público, medo de se manifestar, medo de mostrar quem você é. Mas a palavra diz que um belo de um dia, Davi ele chega para um dos seus contemporâneos, seus amigos, e pergunta: vem cá, não tem ninguém da linhagem de Saul? Será que todo mundo morreu? E foi quando aquele rapaz disse para ele, Ziba, né? Olha, eu fiquei sabendo que existe sim um neto do rei Saul, filho de Jonatas, e ele está lá em Lodebar. Quando Davi ficou sabendo que Mefibosete estava lá em Lodebar, na mesma hora ele mandou chamar, porque aquela cidade não era para gente, aquela cidade não era lugar para ninguém, ninguém de boa consciência, ninguém que servia a Deus, ninguém que era de uma linhagem nobre. As pessoas ficavam lá, mas porque realmente não tinham para onde ir. Então quando Davi fica sabendo, olha, ele está lá em Lodebar, cresceu lá, se manteve lá e está lá até hoje. Gente, na mesma hora Davi mandou chamá-lo, mandou uma comitiva de homens, vai lá e busca ele agora. Sabe o que é um rei mandar te buscar? Sabe o que é um rei mandar você sair de Lodebar? Ou seja, sabe o que é um rei mandar você sair do fundo do poço, sair de um tremendal de lama, sair da cova, sair do sepulcro, sair da caverna, como nós estávamos pregando no domingo, que Deus aparece para Elias, chama Elias pelo nome, porque Deus ele conhece até o seu nome, e diz para Elias: Elias, sai da caverna. A mesma coisa aconteceu com esse rapaz. Davi, como rei, manda soldados, manda uma comitiva e diz assim: olha, o rei manda te chamar. Ora, aquele rapaz, ele tinha 1001 motivos para não ir. Por quê? Porque afinal de contas o medo nos trava. Ele não conhecia Davi, ele não sabia que Davi era amigo íntimo de Jonatas, ele não sabia, ouviu algumas histórias, mas ele já sabia que todos aqueles que assumiam o trono de algum país mandava matar todos os descendentes do antigo rei.
Então o medo podia frear ele, estagnar ele, paralisar ele. Mas a palavra faz questão de dizer que mesmo tremendo, mesmo com medo, ele obedeceu à voz do rei. Mesmo aleijado, mesmo paralítico, ele obedeceu à voz do rei. Eu não sei como você se encontra, eu não sei qual a sua condição, eu não sei o que você está passando, mas se você escutar a voz do rei te chamar, não se detenha. Você vê que a paralisia não freou ele, o medo não barrou ele, porque às vezes a melhor defesa é o confronto, a melhor defesa realmente é o embate. A melhor defesa é você sair do lugar que você está e começar a ouvir a voz do rei, ou seja, começar a ouvir a voz de Jesus. Olha, Jesus está te chamando, Jesus está te convocando, Jesus está tocando no seu coração. Já mostrou para você que só Ele pode mudar a sua vida, a sua casa, o seu lar. Só Ele pode te curar, te libertar, abrir portas para você. Então não se detenha, porque se Ele está dizendo que Ele vai te abençoar, então Ele vai te abençoar. Se Ele está dizendo que Ele vai abrir portas para você, então Ele vai abrir portas para você. Ah, bispo, mas eu estou paralítico. Ah, bispo, mas eu estou doente. Eu estou sem dinheiro. Eu estou com medo. Não, não temas. Só obedece o rei. Só obedece o chamado. Só vem, só vem, só vem. Mesmo sem saber o que vai acontecer, mesmo sem saber para onde Ele vai te enviar, para onde Ele vai te mandar, mesmo sem saber o que Ele vai fazer na sua vida, só venha. Só venha, pronto e acabou. Só se entregue, só se batize, só diga para Ele: Pai, eu sou teu e tu és meu. Essa é a única maneira de você sair de Lodebar. Essa é a única maneira de você sair do fundo do poço onde você se encontra, dessa angústia, dessa tristeza, dessa bad, dessa ansiedade, dessa depressão sair de você, essa miséria, esse caos que assola a sua vida. Mas é como eu estou dizendo, existem pessoas que se escondem em Lodebar e não quer sair. E hoje eu vim aqui dizer para você que é hora de você sair de Lodebar, é hora de você sair desse lugar onde você se encontra, nessa crise, desse ambiente hostil. Então a palavra mostra que aquele rapaz sai de lá e mesmo trêmulo vai até o rei. Gente, não era costume de nenhum rei fazer o que Davi fez. Quando ele chega, a palavra diz que Davi o recebe, coloca ele na mesa, prepara um banquete para ele. Davi devolve todas as terras que era do seu pai, todas as terras que era de Saul, ele devolve. E a partir daquele momento, Davi começa a tratar daquele rapaz como um príncipe, com status de príncipe, porque é assim que Deus, Ele quer nos tratar. Ele quer te tirar do lugar que você está, do lugar de desonra, do lugar de vergonha, do lugar de opróbrio, e Ele quer te colocar do lado de príncipes. Não é isso que a palavra diz? Que Ele levanta do pó o necessitado, o desvalido, e coloca ele assentado do lado de príncipes. Ou você acha que isso não é capaz? Você acha que Deus, Ele não pode fazer isso na sua vida? Ele pode fazer, e Ele vai fazer se tão somente você obedecer à voz do rei. Então hoje, nessa noite, eu quero convidar você a sair de Lodebar, sair desse lugar hostil, das noites em claro que de repente você tem passado,
as noites de desespero, de angústia, de aflição, sair dessa posição de dor e se assentar nessa noite na mesa do Senhor, entregar sua vida para o Senhor. Você que já não aguenta mais, você que estava como aquele rapaz, se sentindo esquecido, largado, abandonado. Pense você, ele foi criado ali em Lodebar, ele foi criado sem o pai, foi criado sem a mãe, foi criado em meio a vergonhas, em meio a opróbrios. Quantos pensamentos ruins não deve ter passado na cabeça daquele rapaz, que Deus havia esquecido, largado, desamparado, que ele ia morrer ali, em meio àquele lixo, em meio àquela dor, como um mendigo, largado, desamparado, esquecido por tudo e por todos. Mas quando ele menos esperou, o rei se lembrou dele. E eu quero dizer para você nessa noite que o rei também está se lembrando de você. Você que de repente está aqui nessa noite, ansioso, ansiosa, achando que você está esquecido. Não, o rei nessa noite te convida a sair de Lodebar. O rei nessa noite está te convidando a sair do mundo do tóxico, do mundo das drogas, do álcool, do tabaco, da prostituição, do adultério, do mundo da perdição. Porque é nesse lugar que muitas pessoas estão vivendo. Jesus te convida a viver o novo. Tudo que aconteceu até aqui na sua vida vai ficar para trás. Nessa noite Deus, Ele não está aqui para te condenar, porque Ele não condena ninguém. Ele não está aqui para rever os seus pecados, jogar na sua cara aquilo que você fez. Não, Ele está aqui nessa noite para te salvar, para te convidar a se sentar na mesa juntamente com Ele e restituir tudo aquilo que de repente você perdeu. Mas se você se colocar naquela situação, não, eu estou ferido, estou magoado, estou machucado, eu não consigo andar porque os meus pés são quebrados, esse problema quebrou a minha perna, essas doenças, essa miséria quebrou a minha perna. Não, venha do jeito que você está, venha endividado, venha triste, abatido, venha doente, venha oprimido, angustiado, porque Jesus declara: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. E o alívio vem, o alívio chega quando a sua vida está realmente na mão do Rei, o Rei Jesus. Então eu quero fazer um convite inusitado para você nessa noite. E a única coisa que eu digo para você: escute o convite do Rei. Sai da caverna, sai do poço, sai do abismo, sai de Lodebar, abandone essa vida e venha para Jesus. Venha se sentar na mesa do Rei. E se você quiser fazer isso nessa noite, então saia do seu lugar, vem aqui na frente. Bispo, eu tenho medo. Não temas. Bispo, eu não consigo. Não temas. Sai de Lodebar, sai
sai de Lodebar, sai de Lodebar, sai de Lodebar. E vem aqui na frente. Vem atender o convite do Rei. Venha se reconciliar. Venha entregar sua vida para Jesus. Venha viver acima da linha do medo. Novas estações, novos níveis. Só quem está em Lodebar sabe daquilo que eu estou falando. Conhece a vergonha, conhece o opróbrio, sabe o que é ser abandonado, esquecido, largado, rejeitado. A impressão de que sempre caminhou só, de que nunca nada deu certo na vida, nunca nada foi para frente, a coisa nunca despiora. Mas nessa noite, Jesus, Ele está te chamando. Venha, 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 venha. Eu não sei o que esse homem está passando, eu não sei o que essa mulher está passando, mas uma coisa eu sei: eles não aguentam mais, eles não suportam mais. E é por esse motivo, Pai, que nessa noite eu quero colocar a vida de cada um deles nas tuas mãos. Venha nessa noite, Espírito Santo, curar essa paralisia. Venha nessa noite tirar os medos, os traumas, as lembranças do passado. Eu sei que até aqui foi uma vida de tormento, de angústia, de tristeza, de abandono, de solidão. Mas a partir desse momento, abraça esse homem, abraça essa mulher. Libera o perdão, libera a cura. Abra portas, dê força para que essas pessoas possam recobrar o ânimo, a fé. Ó Espírito Santo, em nome de Jesus, eu sei que elas não estão esquecidas, largadas, abandonadas. Eu sei que ainda não é o fim. Eu sei que o Senhor tem uma história muito linda para cada uma delas. Então coloque uma vírgula, Senhor, e comece a escrever uma nova história em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. E que todos digam assim seja. Amém, amém. Graças a Deus, graças a Deus. Olha para mim, filha. Jesus estava esperando cada um de vocês. Vocês não estão aqui porque amigo trouxe, parente trouxe, redes sociais trouxe. Vocês estão aqui a convite do Rei. Foi o Rei que lembrou de vocês. Assim como Davi se lembrou daquele rapaz, o Espírito Santo também lembrou de cada um de vocês. Então a única coisa que eu quero que vocês façam é que, mesmo passando por momentos difíceis, o lugar mais seguro para vocês estarem agora é do lado de Deus, é do lado de Jesus. Na medida que vocês forem caminhando com Ele, Ele vai curando, Ele vai libertando, Ele vai liberando destino. Porque foi assim que aconteceu com os leprosos. Os leprosos também chegaram até Jesus cobertos de lepra. Jesus só falou para eles: olha, vai caminhando em direção ao sacerdote. Na medida que eles iam caminhando e iam permanecendo na fé, eles iam sendo purificados. Então a esperança de vocês é Jesus. Amém? Depois da reunião, eu quero que vocês procurem um pastor, passe o
o número do celular de vocês, nós vamos mandar uma mensagem, vamos mandar uma oração e nós vamos caminhar juntos. Vocês não estão mais só, tá bom, filho? Deus abençoe, parabéns. Deus abençoe, Deus abençoe, parabéns. Você entende? Às vezes, por mais sem nexo e sem sentido que a palavra seja para você, tem uma profundidade muito grande no coração daqueles homens e daquelas mulheres que vêm nesse lugar quebrantados, precisando ouvir algo de Deus. A palavra só se torna desinteressante quando você é uma pessoa desinteressante, quando você não se importa, quando você é aquela pessoa que só escuta e não gosta de praticar, não gosta de deixar a palavra entrar dentro de você como uma semente. Porque cada palavra que eu leio tem uma profundidade tão grande, tem uma essência tão grande, que às vezes eu mesmo fico aqui impactado, falo, caramba, olha a dimensão dessa palavra, olha a profundidade dessa palavra. Deus usou Davi, que nem conhecia aquele rapaz, para perguntar dele. Deus, ele pode usar qualquer um para se lembrar de você. Deus pode usar qualquer um para te alimentar, te sustentar, te abençoar, abrir portas para você. Deus usa qualquer um. Ele não usou corvos para alimentar Elias. Você sabe que corvos é presságio do mal. Existem pessoas que são tão místicas que quando o corvo chega na casa dela e começa a cantar, ela diz assim: olha, alguém vai morrer. Ninguém gosta de corvo perto de casa. E o corvo é um dos pássaros mais inteligentes que existe. Não tem igual. O corvo, ele consegue imitar um ser humano assim, ó, do jeito que a voz dele é, diferente do papagaio. O papagaio é esperto. Não, o papagaio, ele tem a voz dele, mas o corvo não. O corvo te imita. Ele imita a minha voz igualzinho. Nesses pântanos, ele aprende o barulho de outros pássaros, de animais ferozes, e ele imita igualzinho. Aí as pessoas pensam que é um bicho, pensam que é um animal feroz. Aí quando vai ver, é quem? O corvo, imitando os animais. E é idêntico, gente, idêntico. Então o corvo era o presságio do mal, mas Deus usou até o presságio do mal, usou até os corvos para abençoar Elias, para levar carne para Elias. Até aquela pessoa que não gosta de você, aquele patrão que não gosta de você, aquele vizinho que não vai com a tua cara, Deus pode usar para lembrar de você, e mesmo sem querer abençoar você. A palavra diz que havia um juiz iníquo numa cidade, e uma viúva ficava todos os dias dizendo para ele: olha, julga minha causa, julga minha causa. E ele dizia assim: olha, eu não temo a Deus e não respeito homem algum, todavia como essa mulher fica me molestando, fica me perturbando todos os dias, eu vou julgar a causa dela. Então é uma questão de posicionamento, é uma questão de buscar, é uma questão de ter fé. Deus, ele não se esqueceu de você. Deus, ele te conhece, ele te chama pelo teu nome, ele te toma pela tua mão direita. E agora o mais interessante é que aquele lugar, que era um lugar de desconforto, de opróbrio, de ruína, de fracasso, de derrota, foi um lugar de salvação. Porque se aquele rapaz não tivesse ficado durante todos os anos que ele ficou ali naquela cidade, ele teria morrido. Então às vezes até a posição onde nós nos encontramos, o lugar ruim onde nós estamos, é uma maneira de Deus nos livrar, nos guardar, nos proteger. Aquele rapaz estava sendo protegido, estava sendo guardado. Uma cidade que ninguém via, uma cidade escondida,
Mas ali naquela cidade não faltava o pão, não faltava água. Ele não morreu de fome, não morreu de frio, porque mesmo lá Deus ia tratando dele com doses homeopáticas. Então Lodebar também é um lugar de esconderijo. Eu não sei qual é o seu Lodebar, mas pode ter certeza que Deus, se Ele está permitindo que você esteja nesse Lodebar, é porque Ele está te escondendo de alguma coisa. Mas quando Ele lembrar de você, quando Ele te chamar pelo teu nome, você vai brilhar, você vai resplandecer.